Olá, nesse vídeo eu vou trazer 15 formas muito úteis e pouco conhecidas de se usar o ChatGPT. E a primeira delas é configurando o ChatGPT. Para isso, a gente pode vir aqui no perfil em personalizar o ChatGPT. E a gente pode colocar o que a gente gostaria que o ChatGPT já soubesse previamente a nosso respeito ou a respeito da nossa empresa, do nosso perfil do Instagram, do nosso canal do YouTube, para ele dar melhores respostas. Embaixo, nesse campo, a gente pode colocar como a gente gostaria que ele respondesse, se de forma concisa, de forma mais complexa, detalhada. E isso vai ajudar o ChatGPT a entender melhor o que você busca e te dar melhores respostas. A segunda funcionalidade é gerar listas e tabelas. A gente pode vir no ChatGPT e pedir para ele gerar uma lista com 10 postagens contendo título, descrição e tags para um Instagram, por exemplo, de desenhos animados. Isso é muito bom porque facilita muito o nosso trabalho na hora de a gente ter que criar esse tipo de conteúdo. Legal, aqui ele está criando a lista e a gente já pode colocar converta em formato de tabela. Pronto, fica perfeito, por exemplo, para a gente colocar no Excel e se a gente quiser importar para o Canva e assim criar publicações instantâneas e automáticas já com esses prompts aqui, já com título, descrição, tags, todas as artes já automaticamente. A gente pode pedir para ele também gerar lista de melhores filmes. Eu vou pedir para ele gerar aqui lista de 10 melhores filmes. E inclusive colocando o ano, 10 melhores filmes de 2024, 2023, enfim. Aqui ele colocou no geral, né? A gente pode estender isso para músicas, mas diferente a gente pode colocar a lista de músicas mais ouvidas. A gente também pode pedir para ele criar receitas com a lista de compras. Gere uma receita de almoço com lista de compras. O legal é que ele coloca até o modo de preparo e a gente pode, inclusive, falar para ele converter em tabelas, né? E usar essa lista de compras no Google Keep. A terceira forma de usar o ChatGPT é através da simplificação de conceitos. A gente pode, por exemplo, pedir para o ChatGPT explicar o que é taxa de juros para uma criança de 7 anos. A gente pode deixar a explicação um pouco mais complexa, 15 anos, por exemplo. Deixe a explicação mais concisa. Enfim, essa é uma boa forma de usar o ChatGPT também, para aprender novas coisas. A quarta forma, ela é bem mais abrangente. Envolve criação de e-mails, respostas de e-mails, conversas difíceis e ajuda para registrar compromissos. Por exemplo, a gente pode pedir para responder o seguinte e-mail de forma polida. A gente recebeu um e-mail do Roberto, né? Ele disse: Olá, Flávio, eu não gostei do relatório que você enviou. Faltam dados importantes, atenciosamente, Roberto. Aqui falta uma vírgula. Então, no caso, a gente é a Flávia, a gente quer responder esse e-mail, né? De como a gente pode responder isso de uma forma polida, de uma forma rápida. O ChatGPT pode ajudar a gente nessa tarefa. Que ele rapidinho já criou o e-mail. Agradeço pelo seu retorno, peço desculpas por não ter atendido suas expectativas. Vou revisar o relatório e incluir os dados que você mencionou. Se possível, poderia me explicar quais informações específicas você considera importantes para eu corrigir da melhor forma? Perfeito. Remarcar compromisso é uma outra tarefa chata que o ChatGPT pode fazer para a gente. Por exemplo, nesse exemplo, eu coloco que é a segunda vez que uma reunião está sendo marcada, que seria amanhã. Eu gostaria de remarcar para quarta-feira da semana que vem às 15. E também não quero dar detalhes porque eu estou remarcando pela segunda vez, né? Aqui legal que ele já montou. Gostaria de informar que por motivos imprevistos preciso remarcar a reunião que estava agendada para amanhã. A nova data será próxima da quarta-feira. Aqui ele já coloca para a gente inserir uma data, né? Peço desculpas por qualquer inconveniente. Legal, aqui ele já colocou de forma bem genérica, né? Por motivos imprevistos. Bem do jeito que a gente pediu. Lidar com conversas difíceis às vezes é um pouco ruim. E o ChatGPT lida isso com maestria. Se a gente, por exemplo, colocar aqui, me diga qual a melhor forma de demitir o Idacir, que trabalha há 10 anos na empresa, ele certamente vai dar uma boa dica de como a gente pode fazer isso. Aqui ele coloca demissão deve ser tratada, planejamento de preparação, conversa privada respeitosa, legal, ele já dá todo o passo a passo. Mas aqui eu vou pedir para ele me dê um script dessa demissão.
Legal, ele fez um script já exatamente como a gente poderia, né, nesse caso, prosseguir. Quero agradecer por um tempo, gostaria de reconhecer, agradecer pelos 10 anos de dedicação, felizmente análise cuidadosa. Aí uma pausa para a reação do funcionário e da CIR, né? Gostaria de oferecer todo o apoio necessário, bem legal. E depois mais uma pausa. Sei que a conversa não é fácil, mas a trajetória foi muito importante para nós. E depois a finalização da conversa. Muito legal, muito bom. Isso ajuda demais na hora que a gente às vezes precisa ter um norte de como prosseguir, né? E aqui ele já deu até o script. Muito bom, uma ótima forma também de a gente usar o ChatGPT para nos auxiliar. A quinta forma é pedindo para o ChatGPT adotar determinada personalidade. Por exemplo, imagine que você está no universo do Harry Potter e a gente pede para ele criar uma mensagem para convidar pessoas para a festa de aniversário da Alice. Aqui vocês estão cordialmente convidados para uma noite encantada de celebração ao aniversário da nossa querida Alice. Prepare-se para uma festa mágica cheia de surpresas, confeitarias, músicas encantada e, claro, um banquete digno. E a gente pode pedir por variação disso, né? Variações. Crie mais duas variações. Caros bruxos e bruxas, preparem suas varinhas, pois está chegando a noite mágica mais um ano. Isso é bem legal. E aqui é a outra variação. Queridos amigos bruxos, muito bom. A sexta forma é pedindo para ele nos ajudar com brainstormings, seja de roteiro de vídeos ou ajuda com nomes. Aqui, por exemplo, eu vou pedir para ele criar um roteiro de vídeo falando sobre 10 curiosidades sobre a Disney. Legal, aqui o nome completo de Mickey Mouse. Ele já traz aqui a fala do narrador. Curiosidade 2. Enfim, ele criou uma lista aqui já pronta para já roteirizada, né, pronta para fazer o vídeo. Outra forma de fazer esse brainstorming é pedindo para que ele crie, ajude com slogans ou nomes de empresa, perfil do Instagram, perfil no YouTube, nomes de jogos, enfim. Aqui eu vou pedir para ele dar 15 sugestões de nomes para uma agência de turismo. Aqui, legal, ele já deu os 15 nomes. E isso é interessante, óbvio, depois, se a pessoa gostar do nome, ver se ela tá cadastrada no NPI já, se já existe, né, algum cadastro com aquele mesmo nome, para depois não ter nenhum tipo de problema. A sétima forma que a gente pode pedir para o ChatGPT trabalhar para a gente, ela é bem específica, mas é muito interessante, que é fazer os termos de uso de um site ou serviço, né? A gente pode vir aqui e pedir para ele, por exemplo, fazer o termo de uso para um e-commerce de brinquedos, a lojas Happy Store. E aqui ele coloca, né, toda aquela parte que ninguém lê e todo mundo aceita. Então, por exemplo, um serviço de streaming, um site de e-commerce, um site de plataforma de investimentos, por exemplo, um clube de compras, tudo isso é possível criar aqui no ChatGPT. Óbvio que sempre com a revisão, né, de alguém responsável, né, um advogado, mas já é um bom adianto de trabalho. A oitava funcionalidade é pedir para o ChatGPT fazer comparativos. A gente pode, por exemplo, pedir para ele comparar em uma tabela as principais características do iPhone 16 Pro Max versus o Galaxy S24. E o interessante é que nessa comparação ele buscou a web, né, para fazer essa comparação. A gente pode ir ainda além, baseado nas características, qual celular é o melhor? Vamos ver se ele consegue falar pra gente. Ah, ele vai trazendo item a item, né? Vencedor, legal. Câmera. Isso aqui dá, inclusive, um bom conteúdo de roteiro para vídeos e tal. A nona forma de fazer com que o ChatGPT trabalhe para a gente é pedindo para ele resumir livros e documentos. Por exemplo, a gente pode pedir para ele resumir O Pequeno Príncipe em 3 parágrafos. A gente pode também pedir para que ele resuma livros da Bíblia. E o mais interessante, a gente pode pedir para que ele resuma documentos. Eu vou aqui anexar um contrato e eu vou pedir para que ele resuma os pontos mais importantes desse documento. Aqui eu peguei um contrato do governo, da Secretaria de Comunicação Social, então aqui ele já acertou, falou sobre o objeto do contrato, execução de responsabilidade, vigência e valor, que é uma informação bem importante. Isso já dá um gancho para a 10ª forma de fazer com que o ChatGPT trabalhe para a gente, que é analisando contratos.
a gente pode fazer perguntas para ele. Então, se a gente subir um contrato, a gente pode perguntar para ele: vou ter que pagar multa? E a próxima pergunta é: qual a vigência do contrato, né? Qual que é a duração desse contrato? Aqui ele traz, né, com relação à cláusula, aqui buscar esclarecimentos com a contratante, e aqui eu perguntei qual que é a vigência do contrato. Ele já trouxe aqui direto que a vigência do contrato é 18 meses, isso é muito interessante e economiza muito tempo. A 11ª forma é através da criação de petições judiciais. Isso eu acho muito interessante. Pense que se você teve um problema, por exemplo, com um celular, ele veio quebrado, e você teria que entrar no juizado especial civil, né, que é o Pequenas Causas. Você pode pedir para o ChatGPT montar essa petição para você. Então aqui eu vou abrir um novo chat e vou falar para ele que eu comprei um celular e ele veio quebrado. E para ele criar uma petição citando os artigos da lei e do Código de Defesa do Consumidor para que seja enviado ao Juizado Especial Civil. Olha que legal. Ele já traz um documento já maior, deixa aqui o ChatGPT do lado, né, o chat, e começa a escrever aqui baseado no Código de Defesa do Consumidor, né, e trazendo todos os amparos da lei, o que é muito interessante e que às vezes a gente que não é do ramo gastaria muito tempo. Aqui eu não vou terminar, mas é só para vocês verem o que ele pode fazer. A 12ª forma de fazer o ChatGPT trabalhar para a gente é através da análise e criação de imagens. Eu vou pedir, por exemplo, para que ele analise essa imagem, que é um Papai Noel tomando um café. Analise essa imagem. Papai Noel tomando café e um donuts do lado. Vamos ver o que. Só para vocês verem aqui a imagem. Essa é uma imagem de um homem vestido como Papai Noel, tomando café em uma xícara branca, comendo um donut legal. Ele reparou até no donut decorado com confeitos vermelhos. Muito interessante aqui. Ele trouxe até a descrição em detalhes, né, do donut em um ambiente interno que parece ser um café. Muito legal. Inclusive, a gente pode pedir para que ele crie uma imagem semelhante. Vamos ver o que ele vai criar. A gente pode, inclusive, pegar essa descrição que ele acabou de criar e pedir para ele criar exatamente como essa descrição, né? Mas aqui eu já fiz direto, já pedi para ele criar uma imagem semelhante. Aqui, um homem, né? Um Papai Noel com um donut e um café. Muito legal. É através de análise e criação de planilhas. Aqui eu deixei essa planilha para vocês terem uma ideia, uma planilha de exemplo. Eu coloquei aqui o nome, o gênero, a idade e o valor da mesada que essas crianças recebem, né? Então aqui a gente vai subir essa planilha e a gente vai pedir algumas respostas para o ChatGPT. Então aqui eu subi a planilha de mesada e vou pedir para ele a soma da mesada dos meninos. Aqui eu devia ter colocado e me dê a soma, né? Mas tudo bem, vamos ver se ele vai conseguir entender. A soma da mesada dos meninos na planilha é 207. Vamos ver se está certo. Então, menino, menino, menino. Aqui embaixo 207 está certinho. Eu vou pedir para qual é A soma da mesada 13ª dos forma meninos. Isso é muito legal. Só um exemplo para vocês verem o poder e a capacidade que o ChatGPT tem de interpretar e trazer as coisas de forma fácil e simplificada para a gente, né? Óbvio que a gente conseguiria fazer isso no Excel, né, através de tabela dinâmica, de fórmulas, mas é muito bacana que a própria inteligência artificial consegue ler os dados e trazer isso de uma forma simples, como se a gente estivesse conversando com a planilha, né? Eu vou pedir para que ele crie, com base na planilha enviada, que ele crie uma planilha da somatória, da mesada e das médias das idades. E aqui ele trouxe, eu vou baixar. Aqui eu trouxe para vocês verem, né, a planilha resumo da mesada que ele criou, com a somatória da mesada e a média das idades. Então aqui a gente vai ver se está certo, né, a somatória da mesada. Então somando tudo, 312 está certinho. E a média dos dados 9.2. Se a gente vier aqui e colocar em média 9.2, está certinho. Ele só não trouxe os dados que a gente deu de início para ele, né? Ele criou uma nova planilha só com as informações que eu pedi. Mas tudo bem, a gente também não pediu para que ele trouxesse esses dados. Isso é muito interessante.
Agora eu vou pedir para que ele, por exemplo, ele crie uma planilha para cálculo de rentabilidade de ações, que é algo já um pouco mais complexo. Vamos ver o que ele vai trazer. Legal, aqui ele trouxe um arquivo em Excel. Eu vou baixar. Bom, e aqui ele criou essa planilha para calcular a rentabilidade. Só que, óbvio, eu não especifiquei, ele trouxe uma forma bem genérica, né? Não especifiquei colunas, nem cálculos que ele deveria colocar, considerar, né? Então ele não trouxe nenhuma fórmula, mas é uma planilha simples, é bem o que ele já pegou da própria referência de banco de dados que ele tem. E aqui a gente poderia preencher, uma ação de Petrobras com 500 quantidades, e aqui seria o preço de compra, né? De 12,60, o preço de venda a 17, pagou R$ 5 de dividendos. É uma planilha bem básica mesmo, sem nenhum tipo de fórmula, até porque eu não especifiquei. Mas é uma coisa legal, dá para criar, dá para explorar bem mais isso. É só para vocês verem aqui de forma exemplificada o que o ChatGPT também consegue fazer nessa parte de investimentos. E seguindo, a busca na web é uma forma interessante de a gente trazer referências, inclusive colocar em trabalhos, em pesquisas, artigos científicos. Então aqui eu pedi para ele trazer as melhores estratégias de investimento de acordo com o histórico de rentabilidade. Então eu vou pedir para que ele faça essa busca na web e me retorne todas as referências. Aqui ele trouxe, né, o Value Investing, Growth Investing, Buy and Hold, análise fundamentalista, análise técnica, isso é muito legal. Inclusive, se eu clicar aqui do lado, eu posso ver a referência que ele pesquisou para trazer essa resposta, né? Ele vai carregar o site, mas olha só que cada resposta que ele deu, né, cada tópico, né, item aqui dessa lista, ele trouxe uma referência de um site. Isso é muito legal, economiza muito tempo. E ele aqui de bônus ainda trouxe um vídeo. Muito 10. E por fim, a loja de GPTs, que se você não conhece, é uma loja que reúne vários chats com conhecimentos aprimorados de diversas áreas. Então aqui, por exemplo, a gente consegue vir na parte de escrita e temos vários GPTs que estão aprimorados nessa parte de escrita. Esse aqui, por exemplo, é um GPT que cria textos, né, de forma humanizada. Esse Write for Me, ele é muito famoso, ele cria conteúdo, né, textos, né, de qualidade e relevância. Se a gente vier aqui na parte de produtividade, a gente vai ter aqui a integração com o Canva, que é aquele aplicativo de criação de design. A gente pode ir na parte de pesquisa e análise, né? Tem o Scholar GPT, que traz referências do mundo acadêmico, educação, estilo de vida e de programação, que é muito legal. E é o que eu vou falar no tópico bônus. Não está aqui, né? Seria o 16º, mas é um tópico bônus. Eu vou criar aqui um novo chat e eu vou pedir para ele, por exemplo, criar um jogo simples da cobrinha em JavaScript. E vamos ver o que ele vai nos retornar. Então aqui, muito legal, ele já criou o código inteiro do jogo da cobrinha. A gente pode clicar aqui para expandir, vir aqui e copiar. Eu aqui abri um compilador online, a gente pode deletar isso aqui e colar todo o código que o ChatGPT nos forneceu e a gente vai rodar aqui para ver o que temos aqui. Game over, your score, parece que está meio bugado esse jogo aqui. Mas eu fiz aqui Bom, aqui esse jogo está bugado, a gente poderia pedir para ele consertar. Isso é uma outra funcionalidade muito interessante do ChatGPT. A gente pode escrever códigos e pedir para ele consertar, reparar, né, enfim, corrigir bugs. Mas eu fiz aqui um outro jogo da cobrinha que deu certo. É esse aqui. É um jogo bem simples, né? A gente usa a própria seta do teclado. E ele termina quando bate na parede. Muito legal, bem simples, cumpriu o que prometeu aqui, né? Desse aqui, no caso, deu certo, não deu nenhum bug, mas isso é questão de testes, né? A gente pode pedir, às vezes, isso é uma coisa interessante, a gente, com o mesmo prompt, pode receber diversas respostas diferentes. Então, a gente pode, às vezes, pedir de novo para ele repetir,
e aí dá certo o que a gente está precisando. Então é isso. Foi um prazer ter você até aqui. Curta e se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau.